Olá pessoal, eu sou o Carlos Armiti, seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. Eu não sei se vocês estão sabendo que no dia 7 de setembro, enquanto a coisa estava fervendo aqui no Brasil, com aquelas manifestações antidemocráticas, fascistas, né, aquele espetáculo deprimente que estava acontecendo em várias regiões do Brasil, mas localizado mais em São Paulo, nesse exato dia, por volta das 4h30 da manhã, um asteroide se aproximou aqui da Terra e não havia sido detectado pela NASA. A NASA detectou assim na última hora. Eu vou colocar aqui a notícia para vocês observarem o que a NASA viu aí e ficou meio que assustada na hora, porque se deu conta da aproximação desse objeto já praticamente quando ele já estava na entrada da atmosfera da Terra. A notícia então foi dada como o asteroide é detectado horas antes de ser o mais próximo à Terra em 2021. Né? Então é um fragmento de 3 metros de diâmetro, né? Um asteroide minúsculo, né? 3 metros, tem o tamanho de um cômodo, né? De uma casa. E passou a uma distância que é considerada assim um raspão, que é 15 mil quilômetros, ou seja, nada, né? Bem perto mesmo, já adentrando a atmosfera da Terra. E aí, evidentemente está aqui, né? Eles falam que o asteroide identificado pela NASA como 2021 RS2, né? Parece coisa de Star Wars esses nomes aqui, né? Se torna o fragmento a passar o mais próximo à Terra no ano de 2021, apenas horas após ter sido localizado pelos sistemas da Agência Espacial Americana. Segundo o Centro de Pesquisa de Objetos Próximos à Terra, que faz um monitoramento constante de asteroides, desses objetos e fragmentos espaciais, o tal do 2021 RS2, vai ver que é o planetinha do RD2, né? R2D2, aproximou-se ao máximo no dia 7 de setembro, às 4 horas e 28 minutos, horário de Brasília. Corria o risco, né, dependendo se o asteroide tivesse um tamanho um pouco maior, corria o risco de nós nem termos aqui um 7 de setembro caso esse asteroide caísse aqui no país, né? Então assim, desgraça pouca é bobagem, né? Ou como diz o pessoal, né, o diabo sempre caga no monte mais cheio, né? Então, assim, aí fica aquela questão, mas 3 metros, né? Qual é o potencial de destruição de um asteroide que quando ele entra na atmosfera, existem algumas nomenclaturas, né? Enquanto ele está aí vagando pelo espaço, é chamado de asteroide, independentemente do seu tamanho, ele pode ter o tamanho de um pedregulho, ou o tamanho de um carro, ou o tamanho de um prédio, né? Quando ele entra na atmosfera e produz o fenômeno luminoso, que é aquela risca no céu, a gente chama de meteoro, né, que vem do grego, que significa fenômeno atmosférico. Meteoro vem justamente da origem à meteorologia, né, que é o estudo da atmosfera, do clima, do tempo, essa coisa toda. E quando ele cai à Terra e deixa aí, portanto, um resíduo, um fragmento que pode ser coletado, aí é chamado de meteorito, que a terminação ito tem a ver com rocha, né? Então é uma rocha meteorítica, vamos dizer assim, né? Agora, qual é o potencial de destruição? Qual é o tamanho que tem que ter um asteroide para adentrar aqui na Terra e produzir um estrago considerável? Então vamos olhar aqui numa escala que mostra bem essa situação. Nesta tabela nós vemos aqui, né, os tamanhos, o diâmetro, né, em metros dos asteroides, né, e aí evidentemente sua correspondência em massa, e a recorrência, ou seja, de quanto em quanto tempo isso mais ou menos acontece, né? Então, vamos lá. Esse asteroide de 3 metros, ele está na categoria desses aqui, menos de 50 metros. Então, um asteroide que tem um tamanho menor do que um quarteirão, o que vai acontecer com ele? Ele vai atingir a parte de cima da atmosfera e vai se desintegrar ali, né? Que é a maioria do que a gente vê, que a gente conhece como estrela cadente, inclusive, né? Ele entra, risca o céu, forma aquela imagem e já vaporiza, desaparece, né? Então, essa é a situação toda para esses asteroides que têm um diâmetro menor que 50 metros.
Com 75 metros, né, ele já pode fazer cratera, porque ele pode atingir o solo, né? Então, os ferrosos, eles deixam essa cratera, os rochosos produzem rastros de fogo como o de Tunguska, que foi um evento que aconteceu em 1909 na floresta siberiana da Rússia, tá? E esses impactos sobre o solo podem destruir áreas do tamanho de uma cidade. Então, o episódio de Tunguska, ele deixou uma área destruída de floresta, uma área queimada e outras plantas todas assim vergadas, né? Com uma destruição que aconteceu naquele local. Bom, aí nós temos os asteroides aqui já com 160 metros, né? Então, ele já tem um tamanho maior até do que um quarteirão. Então eles já chegam até o solo e o impacto deles pode destruir uma cidade como Nova York e Tóquio. Então um asteroide já com 160 metros de diâmetro, ele pode destruir Nova York, Tóquio, São Paulo, né? Cidades grandes são destruídas totalmente por esse asteroide aí, tá? Com 350 metros, que eu acredito que seja o tamanho mais ou menos de um pequeno estádio de futebol ou coisa do tipo, né? 350 metros, os impactos em terra destroem áreas do tamanho de uma província, né, ou de um estado. Então, por exemplo, destruiria o estado de São Paulo, né, um meteorito desse tipo aí, aliás, um asteroide com esse tamanho de 350 metros. Já com 700 metros de diâmetro, já é um tamanho bastante considerável, né, ele tem um tamanho de vários quarteirões. O impacto em terra destrói áreas do tamanho de um país, como Portugal, um país pequeno. Então, assim, se cai um desses de 700 metros de diâmetro em Portugal, destrói o país todo. O país vira lá uma cratera fumegante, né? E de 1.700 quilômetros para cima, o impacto destrói áreas de tamanho de um país médio, como França, gerando tsunami se cair no mar, e pode provocar extinções em massa. E, evidentemente, outros asteroides maiores, às vezes com o tamanho de um estado inteiro, eles podem causar um evento ainda muito maior de extinção planetária, né? E tamanhos extremamente grandes podem inclusive comprometer a Terra e tirar a Terra de órbita e causar uma destruição do próprio planeta em si, o que é muito mais raro essa história. O último impacto terrível que nós temos notícia aqui foi do asteroide que caiu aqui e que matou os dinossauros. Ainda há uma controvérsia se era um cometa, se era um asteroide. Ainda não, cada hora pende para um lado essa discussão, tá? Mas o fato é que um objeto caiu aqui e gerou uma mudança global, né, que levou à extinção não só dos dinossauros, que eles são os mais famosos, várias espécies foram extintas com isso daí, né? E extinguiu os grandes dinossauros, porque os pequenos dinossauros ainda continuaram existindo e passaram pelos processos de adaptação e evolução e estão aí hoje, muitos deles na forma de aves, né? Então, essa é a escala da desgraça, da tragédia. Então, lógico, aquele asteroide de 3 metros, ele não chega ao solo, se destrói na parte de cima da atmosfera. Mas nós temos aqui essas questões. A recorrência aqui eu nem levo muito em conta porque ele fala que a cada 1000 anos vai cair um de 75, mas a gente não tem visto isso acontecer com essa frequência, né? Nós vemos aí esses eventos mais de nível atmosférico. Teve aquele na Rússia recentemente, acho que foi 2013, se eu não me recordo, ou agora não sei se é bem esse ano, que ele explodiu em cima do céu ali, né? E quebrou vidraças, né? Ele explodiu muito próximo do solo, mas não chegou a atingir o solo, né? E tem outros que atingem o solo e produzem uma destruição local. É isso, gente. Essa é o poder de destruição dos asteroides segundo o seu tamanho. Agora vamos falar do ponto de vista da possibilidade de ocorrência de um evento desses. Bom, nós não temos uma tecnologia ainda desenvolvida para desviar esses corpos, principalmente os grandes corpos. Os pequenos corpos talvez a gente consiga criar um escudo ou criar motores que você engata no asteroide e desvia esse asteroide para outro lugar, mas ele não pode ser muito grande, não pode ter uma inércia muito complicada, né? Então assim, a gente não tem ainda uma tecnologia. Talvez isso vá se desenvolver. A NASA estuda isso, você tem um setor da NASA só para estudo desses objetos próximos da Terra, monitora o tempo todo,
e tem essas pesquisas para poder, numa eventualidade, afastar. Mas nós não temos hoje, se acontecer hoje de se detectar, né, um corpo aí do tamanho de um quarteirão, por exemplo, vindo em direção à Terra, não temos como fazer nada para impedir ele de cair. Ele vai cair e vai destruir uma cidade inteira ali, às vezes até os arredores dessa cidade, tá? Existe profecia de Nostradamus que, vamos dizer assim, cita algo semelhante, que dá para entender que seria a queda de um meteorito na Europa, pelo que a gente entende dessa profecia, tá? Mas também eu penso que, embora eu não acredite, eu não seja uma pessoa religiosa, não sou uma pessoa crédula, eu não fico rezando, não fico me reportando a nenhuma entidade em específico, mas eu acredito que nós temos um grupo de consciências, né? Não só os seres humanos aqui encarnados, mas nós temos consciências mais elevadas do que a gente, que de uma certa forma assessoram o experimento humano, né? E eu acredito que essas consciências elas podem muitas vezes intervir, mas também existe uma questão, né? Existem as coisas que nós temos que passar, né? Então, até que ponto a intervenção dessas consciências elevadas elas se veem motivadas a intervir ou deixar a coisa acontecer para a gente passar pelo perrengue que tem que passar e crescer. Fato é que um evento desses, vamos dizer assim, que caia e destrua uma cidade europeia, né, ia causar um impacto, primeiro, da morte, da destruição dessa cidade, quer dizer, o prejuízo em vidas, que seria extremamente terrível, mas a queda do meteoro ia causar ali uma comoção mundial, o medo, né, ia se alastrar, porque as pessoas iam achar que ia cair outro no dia seguinte, isso ia desestabilizar totalmente a economia, bolsas, dólar, né, as pessoas iam correr para os supermercados, quebra-quebra, então ia causar um caos social pós-acidente, envolvendo aí meteoro, né? Então são questões que a gente tem que ver e teria que ter um protocolo para isso, né? Porque afinal de contas, em algum momento essa história pode acontecer. Pode ser que seja esse ano, pode ser que seja daqui 10 anos, daqui 100 anos, né? Pode ser que até daqui 100 anos a gente já tenha uma tecnologia para poder impedir que essas coisas aconteçam, mas por hora não temos. E uma vez acontecendo, se amanhã apita um alerta da NASA dizendo que vem vindo um asteroide do tamanho de um quarteirão e que ele vai cair numa cidade, né? O que nós vamos fazer? Evacuar a cidade, porque tem que ser alertado com mais antecedência possível para você ter a evacuação daquela cidade, mas às vezes não acontece, eles detectaram esse na última hora, né? E pode ser pego desprevenido. E lidar depois com o estresse pós-traumático de um evento desses, que não vai ser fácil, né? Nós já estamos saindo de um estresse pós-traumático da pandemia, imagine somar-se uma situação desse tipo. Não há indicativo de que alguma coisa dessas venha acontecer nos próximos dias, mas é uma loteria, né, gente? Porque esses objetos existem aos bilhões rodando aí fora. E uma hora ou outra um deles pode ser desgarrado. Agora, o que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte: se no dia 7 de setembro nós tivemos esse evento, no dia 13 de setembro, também um astrônomo brasileiro que estava monitorando Júpiter filmou pelo seu telescópio ali, fotografou pelo telescópio, a queda de um asteroide em Júpiter, que foi dos grandes, porque produziu um flash muito grande. Júpiter é enorme, né? Ele é acho que 600 vezes maior que a Terra, então ele é muito grande. Então, para o negócio produzir um flash de luz, esse objeto que caiu também era extremamente grande. E aí que eu falo, pode ser que algo muito grande estivesse vindo em direção à Terra. E o Júpiter ele é conhecido como o grande protetor, porque a gravidade dele puxa os corpos para ele. Já aconteceu em 1994, se vocês se lembrarem, com o cometa Shoemaker-Levy, que se despedaçou e caiu em fragmentos sobre Júpiter. E é um cometa que teria potencial de chegar até a Terra. Então o Júpiter ele tem essa função, não só ele, tem outras coisas do sistema solar que seguram um pouco isso, mas pode ser que Júpiter tenha segurado e esse que chegou até aqui no dia 7 fosse já um pedacinho adiantado que vinha vindo de algum corpo que já estava rodando faz tempo. Então, de repente, pode ser que a Terra tenha sido livrada de uma catástrofe terrível, porque se aquele que caiu lá em Júpiter produziu aquele flash de luz capaz de ser visto aqui da Terra,
Imagine se ele caísse aqui no nosso planeta. Provavelmente nós não estaríamos agora aqui conversando sobre esse assunto. Bom, pessoal, esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até parecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.